E como eu era jovem, continuando. Depois dessa profecia que não era profecia, na verdade foi uma grande mentira o que foi contado a meu respeito. E eu me afastei porque eu não tinha estrutura, eu ainda era jovem, a vida não era fácil para mim. Eu trabalhava, eu enfrentava a realidade de um esposo que não era companheiro, era um esposo alcoólatra. Eu tinha duas crianças na minha responsabilidade. Eu trabalhava de dia, às vezes de noite, para melhorar a situação dos meus filhos. Mas as crianças cresceram e passaram-se alguns anos e eu entrei numa depressão muito profunda. Nessa depressão muito profunda, eu creio que pela falta que me fazia o Espírito Santo de Deus, eu me separei desse esposo, conheci um outro moço, que hoje é meu esposo, legítimo, e hoje nós servimos juntos ao Senhor. O Senhor tem feito maravilhas, mas antes disso eu passei por um processo de uma depressão muito profunda. Eu tentei tirar minha vida. O inimigo me mostrou como eu tiraria minha vida. E no dia que eu tentei fazer isso, eu fui parar num sanatório e lá fiquei 28 dias internado, em tratamento, sendo que antes disso eu já estava em tratamento. Eu vivia sempre dopada, cheia de medicação, porque eu só pensava em tirar a minha vida. Eu não queria mais viver, porque era muito, 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 muito sofrimento que eu tinha. Era muita solidão, uma escuridão, nada para mim me fazia feliz. Teve uma época que eu nunca me envolvi com droga, mas me envolvi com prostituição, com bebedice. Eu me tornei alcoólatra porque o álcool ele traz um alívio, mas com o tempo nem o álcool dava mais conta disso. Porém, tinha os meus filhos que ainda eu sempre pensava nos meus filhos. Eu não posso nunca me envolver com drogas, mas morrer seria melhor para mim do que me envolver com drogas. E eu passei esse tempo nessas dificuldades e fui parar nesse sanatório, e lá eu fiquei 28 dias. Todo mundo entrava naquele sanatório e saía no segundo dia, e eu só fui ficando lá. Eu não tinha direito a ter uma caneta para escrever para um parente, eu não tinha direito a ter um parente para conversar, eu não tinha direito a nada, 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 nada neste mundo, porque tudo que eu pegava era para tentar me matar. E um dia chegou uma irmã e ela estava desesperada, ela estava com uma crise de ansiedade muito grande, muito forte, e ela chegou para mim desesperada e eu falei, pronto, uma irmã, uma mulher. Eu sempre pensei assim, o dia que eu for para a presença do Senhor, eu não vou ter mais essa depressão, eu não vou ter mais essa vontade de morrer, eu não vou ter ansiedade, transtorno bipolar, eu não vou ter. Tudo isso que hoje eu tenho, eu não vou ter. Eu encontrei essa irmã desesperada. E eu tive que abraçar ela e orar por ela. E ajudar ela em oração e sustentar ela em oração. E naquele momento, eu pensei, Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida? Se o Senhor existe, se o Senhor tem um projeto na minha vida, se o Senhor pode continuar esse projeto na minha vida, me tira daqui, Senhor, e deixa eu te servir. Porque se nem para essa irmã ela não consegue se libertar dessa enfermidade, como que eu vou viver depois que eu sair daqui? E ela foi, irmãos, o marido dela tirou e ela foi. E neste tempo que eu estive lá,